E aí, pessoal, tudo bem? Sou Moisés e hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade fazendo correção de questões de provas anteriores dos conteúdos MMC e MDC. A questão diz o seguinte: considere que um tribunal tenha 24 motoristas e 36 auxiliares administrativos e que, para agilizar o atendimento aos magistrados e demais servidores da casa, o presidente determine que os motoristas e os auxiliares sejam divididos em equipes. Cada equipe deve ser formada apenas por profissionais do mesmo cargo. Deve ter o mesmo número de elementos e esse número de elementos deve ser o maior possível. Nessa situação, o número de equipes de motoristas, o número de equipes de auxiliares administrativos e o número de elementos em cada equipe serão respectivamente iguais a. Aqui estão as opções. Beleza? Vamos ver a questão com calma. A questão me diz que no tribunal existe 24 motoristas e 36 auxiliares. Tranquilo? Diz que o presidente quer dividir em equipes e que essas equipes devem ser formadas apenas por profissionais do mesmo cargo, ou seja, não pode misturar os profissionais. E que deve ter o mesmo número de elementos em cada equipe, e esse número de elementos deve ser o maior possível. Olha, maior, devem ser divididos, ó, dividir, a ideia de divisor, e o mesmo número de elementos, chamamos de comum. Então, nós temos um problema de maior divisor comum. Então, o maior divisor comum vai ser o número de elementos de cada equipe. Ok? Esse tipo de problema é aquele tipo de problema clássico, onde pede para que nós dividimos duas ou mais grandezas em partes iguais, sendo essas partes as maiores possíveis. Então, nós precisamos calcular o MDC de 24 e 36, que é exatamente o número de elementos em cada equipe. Então, o MDC de 24 e 36 é o número de elementos em cada equipe. Beleza? Vamos calcular o MDC de 24 e 36. Aqui nós temos 24 e 36. Podemos dividir por 2, porque os dois são pares. 24 por 2 dá 12. 36 por 2 dá 18. Podemos dividir por 2 novamente, porque os dois são pares. 12 dividido por 2 dá 6. 18 dividido por 2 dá 9. Observe aqui agora que o 2 não divide os dois números. Apesar de o 2 dividir o 6, o 2 não divide o 9. Então, nós precisamos observar se existe outro número que divida os dois ao mesmo tempo. O 3, por exemplo. O 6 é divisível por 3 e o 9 também é divisível por 3. Então, esses dois números são divisíveis por 3. Então, fazemos por 3. 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 3 dá 3. Ok? Então, quando nós não encontramos nenhum número que divide os dois ao mesmo tempo, nós paramos e o MDC é o produto desses números que estão aqui à direita dessa reta. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, 12 é o MDC de 24 e 36. Ou seja, 12 é o maior número que divide 24 e 36 ao mesmo tempo. Então, 12 é exatamente o número de elementos em cada equipe. Observe o que a questão diz. Nessa situação, o número de equipes de motoristas, ok? Então, esses primeiros números aqui está se referindo ao número de equipes de motoristas, certo? O número de equipes de auxiliares. Esses segundos elementos aqui são o número de equipes de auxiliares. E o último aqui
e o número de elementos em cada equipe. Então, o número de elementos em cada equipe são aqui na última opção, porque ele fala respectivamente. O primeiro dado que ele fala é sobre esses primeiros números aqui. O segundo dado que ele dá é sobre esses segundos números aqui. E o terceiro dado que ele dá é sobre esses terceiros elementos aqui. Então, nós encontramos que o MDC de 24 e 36 é 12, ou seja, 12 é o número de elementos em cada equipe. Ó, observe que nas alternativas aqui, o último item, que é o item que fala a respeito do número de elementos em cada equipe, é 12 apenas aqui na opção C. Então, o item correto é o item C. Nem precisamos observar os outros elementos. Porém, como nós estamos fazendo exercício, vamos observar, certo? Beleza? Então, nesses problemas aqui, onde fala que nós queremos dividir duas quantidades de elementos ou mais em partes iguais, sendo essas partes as maiores possíveis, nós temos um problema de MDC. E o MDC é exatamente a quantidade de elementos que nós teremos em cada equipe. Então, nós teremos 12 elementos em cada equipe. Agora, vamos observar quantas equipes com motoristas nós podemos formar. Se existe 24 motoristas, nós precisamos saber quantos 12 cabe dentro de 24. Para nós sabermos quantos 12 cabe dentro de 24, basta dividir 24 por 12, que vai dar 2. 2 vezes 12, 24, para 24, 0. Então, duas equipes de motoristas. Duas equipes de motoristas. E agora, nós vamos descobrir a quantidade de equipes de auxiliares administrativos. Como nós temos 36 auxiliares administrativos, e as equipes são com 12 elementos, então nós precisamos saber quantos 12 cabe dentro de 36. Basta dividir 36 por 12, que vai dar 3. 3 vezes 12, 36, para 36, 0. Então, nós teremos 3 equipes de auxiliares administrativos. Ok? Então, nós teremos 3 equipes de auxiliares administrativos. Ok? Então, realmente, nós temos 2 equipes de motoristas, 3 equipes de auxiliares administrativos e a quantidade de elementos em cada equipe são 12 elementos. Portanto, o item correto é o item C de casa. Beleza, pessoal? Próxima questão, Fundação Getúlio Vargas. A questão diz o seguinte. Fundação Getúlio Vargas, 2017. A questão diz o seguinte. João recebeu 32 relatórios verdes e 40 relatórios vermelhos. Da seguinte forma, todos os envelopes devem conter a mesma quantidade de relatórios. Nenhum envelope pode misturar relatórios de cores diferentes. Cumprindo essas exigências, o menor número de envelopes que ele precisará utilizar é... Aqui estão as opções. Pessoal, observe o seguinte. A questão pediu o menor número de envelopes que ele precisará utilizar. Observe aqui, ó. A questão diz o seguinte, que você quer colocar relatórios verdes e vermelhos dentro de envelopes. Diz que todos os envelopes devem conter a mesma quantidade de relatórios. Ó, partes iguais. Beleza? Partes iguais. É o que nós dizemos de comum. Certo? Nenhum envelope pode misturar relatórios de cores diferentes. Ou seja, a gente não pode juntar os relatórios e colocar dentro dos envelopes. Temos que dividir e não misturar. A questão pergunta o seguinte.
Cumprindo essas exigências, o menor número de envelopes que ele precisará utilizar é... Então, se ele quer o menor número de envelopes, nós precisamos colocar o maior número de relatórios em cada envelope, cumprindo essas exigências. Então, dizer que quer o menor número de envelopes significa que nós temos que colocar o máximo número de relatórios em cada envelope. Então, aqui, na interpretação, nós descobrimos que ele quer o máximo. O máximo, como ele quer colocar relatórios dentro de envelopes, ele quer dividir. Então, a ideia de dividir é divisor. Então, nós temos um problema de máximo divisor comum, certo? Então, essas ideias que fala o menor número de envelopes, o menor número de ladrilhos que você precisa para colocar numa casa, enfim, essas ideias a gente pode relacionar também a MEDC. Aqui, por exemplo, se ele quer o menor número de envelopes, é preciso que nós coloquemos o maior número de relatórios dentro de cada envelope, certo? Então, nós temos um problema de máximo divisor comum. Daí, nós precisamos calcular o MEDC de 32 e 40. Então, quando nós calculamos o MEDC de 32 e 40, nós vamos descobrir a quantidade de relatórios que nós vamos colocar em cada envelope, certo? Vamos ver, calcular o MEDC de 32 e 40. Nesse caso aqui, nós podemos dividir por 2. 32 dividido por 2 dá 16 e 40 dividido por 2 dá 20. Por 2 ainda, 16 por 2 dá 8 e 20 por 2 dá 10. Por 2 ainda, 8 por 2 dá 4 e 10 por 2 dá 5. Observe que aqui agora o 5 é um número primo. O 5 só é divisível por 1 e por ele mesmo. Como nós queremos o MEDC, nós paramos por aqui. Não tem nenhum número que divide 5 e 4 ao mesmo tempo. Então, quando nós não encontramos nenhum número que divida os dois números ao mesmo tempo, nós paramos e o MEDC é esse produto aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o MEDC de 32 e 40 é igual a 8. Ok? Então, aqui eu descobri a quantidade de relatórios que nós vamos colocar em cada envelope. Então, nós vamos colocar 8 relatórios em cada envelope. Como nós temos 32 relatórios verdes, nós vamos precisar de quantos envelopes? 32 dividido por 8 vai dar 4. Então, 4 será o número de envelopes que vamos utilizar para colocar os relatórios verdes. Certo? Então, são 4 envelopes para os relatórios verdes. E para os relatórios vermelhos, vamos dividir 40 por 8. 40 dividido por 8 dá 5. Então, vamos precisar de 4 envelopes para colocar os relatórios verdes e vamos precisar de 5 envelopes para colocarmos os relatórios vermelhos. Portanto, nós vamos precisar de 4 mais 5 envelopes, totalizando 9 envelopes. Beleza? Questão tranquila, só a maior dificuldade é nós interpretarmos a questão, entender o que a questão pede, tá? Então, quando a questão falar que nós precisamos dividir 2 ou mais grandezas em partes iguais, sendo essas partes as maiores possíveis, nós temos um problema de MEDC. Porém, algumas vezes não vem explícito. Nós precisamos ler e interpretar a questão. Então, se ele quer o menor número de envelopes, significa que ele vai colocar o maior número de relatórios possíveis dentro desses envelopes. Então, a questão não deu, mas a gente conseguiu interpretar. Ele quer o maior número
que divida 32 e 40 ao mesmo tempo. Então, ele quer o MDC. E, finalmente, conseguimos concluir que o MDC é o número de relatórios que vai caber em cada envelope. Ok? Então, realmente são 9 envelopes. Pessoal, observe o seguinte, ó, esses 9 aparecem aqui, ó. Isso sempre vai acontecer. Então, a gente fez aqui, mas ele aparece logo aqui. A gente já pode entender direitinho quando vem essas questões. Vai aparecer aí o 4, que é a quantidade de envelopes que será utilizado para colocar os relatórios verdes. E o 5 é a quantidade de envelopes que será utilizado para colocar os relatórios vermelhos. Ó, apareceu tudo aqui. Então, nas próximas questões, fica ligado aqui que esses números irão aparecer aqui. Tranquilo? Então, ele vai utilizar 4 envelopes para colocar os relatórios verdes e 5 envelopes para colocar os relatórios vermelhos. Portanto, a quantidade de envelopes será 4 mais 5 e vai ser 9. Tranquilo? Aparece logo aqui.